Paz e graça seja na vida de todos. Continuando os nossos estudos, hoje no capítulo 20 de Êxodo, um capítulo muito conhecido da Bíblia Sagrada, porque os 10 mandamentos que Moisés recebe de Deus ali no Monte Sinai para levar ao povo de Deus. E começa assim, a partir do verso 1, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aqui Deus deixa muito claro, sem sombra de dúvida, que quem tirou o povo do Egito foi Ele, não foi Moisés. Não foi Arão, não foi mão de homens, que foram simplesmente instrumentos para Deus tirar o povo do Egito. E aqui ele deixa isso muito claro. E ele começa: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esses 10 mandamentos que nós estamos vendo, nós podemos dividi-lo de 2 maneiras. Os mandamentos ao povo de Deus em relação ao próprio Deus e os mandamentos de Deus em relação ao seu próprio povo, o povo se relacionando com outras pessoas. Então, parte é mandamento de como se relacionar com Deus e como se relacionar com o próximo. Isso é interessante porque Jesus, quando ele é questionado lá em Mateus 22, 36, perguntam para ele qual é o maior mandamento. E Jesus responde para eles: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós entendemos que Jesus está trazendo aqui? Jesus está simplificando. Jesus está trazendo para nós um entendimento resumido, mas amplo. Porque ele está fazendo o que eu estou falando a respeito aqui dos 10 mandamentos. Parte dos 10 mandamentos em relação a Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Parte dos 10 mandamentos está em relação ao relacionamento do homem para com o homem. Então Jesus está falando aqui: cumpra esses 2 mandamentos, porque se amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, nós não teremos outros deuses diante de nós. Nós vamos temer ao Deus Todo-Poderoso, seremos monoteísta, que significa ter um só Deus, um só soberano, ter uma teocracia sobre a nossa vida. E Jesus traz isso lá no Novo Testamento. Lembrando que essa época que Moisés traz os mandamentos para o povo hebreu, o início ali da nação de Israel, o povo estava conhecendo a lei. A lei, ela não é má, a lei é boa.
por que que a lei é boa? Porque se nós cumprirmos a lei, vai trazer proteção para a nossa vida. E isso em cada mandamento que Moisés traz. E depois nós conhecemos 613 normas, leis, estatutos, outros chamam de mandamentos, que estão na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso a lei era um jugo muito pesado. Por isso a lei era muito difícil e impossível de ser cumprida. Às vezes cumpria 9 dos mandamentos, mas não cumpria um e era condenado por aquele um que não cumpria. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós não estamos mais debaixo do jugo do peso da lei. Jesus veio e ele nos libertou desse peso da lei. Nós hoje vivemos a maravilhosa época, tempo, nova aliança, que é o tempo da graça. Não mais estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas firmando que a lei é boa, porque ela nos protege. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se vivemos no amor, se vivemos no temor a Deus, nós vamos cumprir as ordenanças. Nós vamos cumprir toda a palavra de Deus. Para nós cristãos hoje, nós temos o chamado Sermão da Montanha. São 3 capítulos em Mateus que traz para nós as normas para o reino de Deus, porque realmente não é de qualquer maneira. Existem vários sis, existem vários poréns, existem várias coisas que a palavra de Deus diz que nós não devemos praticar, e existe outras que a palavra de Deus diz e cobra que nós devemos praticar. Outra coisa que chama muito atenção, que nós entendemos muito errado, não dá para trazer todo o estudo para nós, mas é o versículo 5, que diz que Deus é zeloso, e ele o é, e que ele castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faz bondade até 1000 gerações daqueles que o amam. As pessoas pegam essa parte do versículo, veja bem, pegam a parte B do versículo para falar que Deus está amaldiçoando aqueles que o aborrecem. Primeiro ponto, tem que ter o contexto. E o contexto é todo o versículo. Essa questão de Deus se aborrecer com gerações está relacionada à idolatria. Tá todo o versículo 5. Não te prostrarás diante de deuses, daqueles que foram feitos, conforme está no verso 3 e 4. Não prestará cultos a ele. Se fizer isso, vai estar aborrecendo a Deus. Então aqui está falando claramente de idolatria. Não é certo, é pecado pegar a palavra de Deus isoladamente. E um detalhe sobre a idolatria é que a idolatria, o fazer ídolos e prostrar diante de ídolos, é uma questão cultural. Os pais passam para os filhos.
aquela cultura de adoração a ídolos. Então, acaba amaldiçoando as próximas gerações. É disso que a palavra de Deus está falando. Mas Deus é tão bom que ele diz que aquele que o busca, aquele que o teme, aquele que serve a ele com integridade, vai ser abençoado muitas gerações. Por quê? Vai passar esse bom hábito, vai passar essa cultura para suas próximas gerações. Então, temos que entender isso. Não tomarás o nome do Senhor em vão, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Isso nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com a tecnologia que nós temos vivenciado hoje, com vários canais abertos, muitos programas de humor, brincam muito com o nome de Deus. O Facebook, a internet fazem muita brincadeira com o nome de Deus e isso é perigoso, isso faz mal para a saúde. Eu tenho ousadia de dizer isso. E aqui diz, não leva o nome de Deus em vão. Qualquer coisa tá pondo o nome de Deus. O nome de Deus tem que ser honrado e respeitado. Então depois vai falar aqui sobre o sábado, sobre o dia de descanso. E para nós, hoje, Jesus é o nosso sábado. Ele nos libertou da lei. E ele diz que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. E ele também diz que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Jesus nunca se deu bem com religiosidade. Nós hoje estamos no tempo da graça, existe toda uma instrução para termos uma vida equilibrada, uma vida que todos os dias nós louvamos e adoramos a Deus, porque todo dia é um dia especial e Deus se agrada também do nosso equilíbrio e do nosso descanso. Depois nós temos a partir do verso 12, honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é um versículo muito conhecido e é assim, tipo um seguro de vida para principalmente, juniores, adolescentes, jovens. Quer ter vida longa? Quer ter sucesso na vida? Tá aqui a receita de sucesso. Honre a teu pai e a tua mãe. E isso implica obediência, implica em amar, em cuidar, em falar bem e tantos outros detalhes que envolvem honrar pai e mãe. E aqui agora nós entramos na segunda parte, que vai dizer respeito ao homem em relacionamentos uns com os outros. Então, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem servos, nem servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma, nem alguma lhe pertença. Esse último aqui também foi dado muita ênfase à cobiça. A cobiça é um pecado muito sério porque leva a tantos outros pecados. E foi um pecado de Satanás que cobiçou ser igual a Deus e se deu tão mal. Cobiçar geralmente é usado os nossos olhos e nós podemos frear. Nós podemos fechá-los, nós podemos olhar para o lado, nós podemos dar ordem a essa parte quando Deus diz, se seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Claro que não é literal, mas olha para o outro lado, vigia, fala assim, não, eu sou do Senhor, eu não aceito isso na minha vida, porque é também um pecado muito sério contra o nosso próximo. E o povo vendo aqueles trovões, ele temeu muito. E ele falou para Moisés, não queremos não, estamos apavorados, estamos morrendo de medo. Fala você mesmo, Moisés,
com o Senhor porque nós estamos amedrontados, né? E Moisés diz ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor ao Senhor nos livra de pecar. Essa consciência de que Deus é poderoso, de que Deus não vai deixar impune o pecador, que vai haver prestação de contas. Isso nos livra de pecar. Olha que lindo, né? E depois, encerrando aqui o capítulo, vai falar sobre a lei do altar. Esse altar é uma figura de Jesus Cristo e Deus, com todo o seu cuidado para não haver adoração, fala: olha, o altar vai ser de terra, se for de pedra, que seja pedra bruta, para não haver mão de homens, né? Fala também para não ser em forma de escadas, para que quando subissem ali com as suas vestes, quem tivesse embaixo viria a nudez daquela pessoa. E que seria holocausto, derramamento de sangue. É a aliança de Deus com o homem através de derramamento de sangue. E nós tivemos o nosso último holocausto, o perfeito, o que excedeu todos e que não precisou de mais. Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou no altar, na cruz do Calvário, o sangue pelos meus pecados e pelos seus pecados. Amém? Fica essa palavra para sua meditação, em nome de Jesus.